Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse organizador de bolsa. É um porta-absorvente, bem rapidinho de fazer, bem gostoso de fazer e bem útil também. Você pode oferecer para seus clientes e vender bastante, principalmente quem trabalha em feira. Então, se você quer aprender, é só continuar nesse vídeo. De material, vamos precisar de um botão Rita, número 12. Vamos precisar também de 2 pedaços de tecido de 10 por 10 e também um pedaço de manta. Para esse pedacinho aqui, que vai ser a lapela, que é a labinha de fechamento. E para isso, eu tenho um molde aqui, que eu cortei num pedaço de papel cartão, um tamanho de 8 por 8, e arredondei nas pontas, para fazer o molde da lapela. Para o bolso, são 4 pedaços de tecido de 10 por 12, e aí eu já escolhi 2 no tecido de forro e 2 no principal. Para o corpo, são 2 pedaços de tecido de 23 por 12, também escolhi um no tecido do forro, um no principal, e no principal eu já coloquei a manta, a gente vai precisar de uma manta também. Então, só costurei na medida do molde na manta. Então, vamos começar com a abinha de fechamento. Eu já peguei meu molde, transferi ele para um pedaço de tecido. Peguei um pedaço de tecido, já transferi o molde. Agora, eu vou pegar direito com direito e colocar sobre a manta e passar a costura no molde, né? No risco do molde que a gente fez, deixando essa parte, esse risco aqui de cima, sem costurar para a gente poder desvirar. Então, a princípio, passar uma costura aqui por toda a volta. Então, eu costurei, deixei aqui em cima sem costurar e vou cortar em volta. Se você tiver uma tesoura de picote, pode cortar com ela, senão você corta com 1 centímetro e dá uns piques, né? Principalmente nessas voltinhas. Agora, vamos desvirar. Desvirado, você pode passar uma costura com um pé de máquina por toda a volta. Então, costurado na beirada, eu já vou colocar o primeiro botão. Então, vou achar o meio. E desse meio, eu vou marcar 1,5 centímetro para dentro. Então, achei 1,5 centímetro, faço uma marcação e vou colocar o botão. Então, colocado o botão, você pode reservar agora e pegar os 4 pedacinhos de tecido do bolso. Vamos pegar, colocar direito com direito, e aqui eu tô usando o principal com forro, e passar uma costura aqui em cima. Aí, você pode fazer isso nos 2 pedacinhos, passar uma costura. Então, passada a costura, agora você vai virar, você pode abrir primeiro, né, essa costura e virar. Então, desvirado, é só passar uma costura de pés-ponto nos 2 pedacinhos. Então, costurados os 2 bolsos, vamos pegar o tecido de forro do corpo, você vai achar o meio, você acha o meio, pode fazer uma marcação. Dessa marcação, você coloca 2 centímetros para um lado e coloca uma outra marcação, 2 centímetros para o outro, outra marcação. Você faz isso nas 2 pontas. Então, aqui no meio vai ficar 4 centímetros. Você vai pegar um bolso, colocar nessa marcação de 4 centímetros e o outro na outra marcação. Prende tudo, alfineta e passa uma costura por toda a volta, prendendo esse bolso no forro. Então, costurados os 2 bolsinhos no forro, vamos pegar agora a parte principal que tá com a manta e a lapela, achar o meio das 2 partes.
Vamos costurar essa lapela nessa peça principal. E aí, você coloca o botão, né, o pininho dele de encaixe pra cima, coloca marcação com marcação e passa uma costura. Costurado nossa lapela, você vai colocar direito com direito, prender tudo e deixar uma aberturinha na lateral pra gente desvirar. Então, você prende com grampinho ou com alfinete, passa um pé de máquina deixando uma aberturinha. Então, costurado, eu deixei a abertura aqui mais ou menos de 3 dedos, mas eu acho que você pode deixar 4, tá? Pra poder ficar mais fácil de desvirar. E vamos cortar as beiradinhas. E agora é só desvirar. Então, desvirada a nossa peça, agora vamos colocar o botão. E aí, você faz a marcação. E aí, eu gosto de deixar ele um pouquinho com a folguinha, né? Porque se a gente encher, eu consigo fechar. Então, eu só, em vez de ficar ele justinho, né? Quando você puxa, ele fica justinho aqui em cima. Eu gosto de dar só uma redadinha pra frente. E faz a marcação e coloca o botão. Você tem a opção de fazer, você pode fazer o primeiro, por exemplo. Eu quero que o botão fique aqui. Então, vou marcar. E aí, nos próximos, você pode colocar o botão antes de costurar, né? Costurar o avesso direito com direito. Você pega a parte principal e essa parte do bolso, coloca direito com direito para você costurar e desvirar. Você pode colocar o botão nessa parte com manta antes de fazer essa costura. Você já tem essa marcação, você vai achar quantos centímetros você tem que marcar. No caso, 4 centímetros é suficiente. Então, você pode colocar esse botão antes de fazer essa costura para desvirar, tá? Eu deixei ele por último para mostrar para vocês. Ou, se você quiser colocar o botão aparecendo aqui no forro, né? Você pode fechar ele todo e depois colocar. Não tem problema que não vai interferir no funcionamento da peça. Você pode colocar ele aqui, o botão vai ficar aparente, mas não tem problema. Eu vou tentar colocar por dentro mesmo, através desse buraquinho que a gente deixou para desvirar, tá? Então, eu consegui colocar o botão aqui por dentro, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá vendo? Ele tá aqui dentro, tá? Mas se você quiser, como eu disse, você pode colocar aqui, sem precisar, né, fazer essa manobra, ou colocar antes de fazer a costura. Agora, eu vou passar o ferro, assentar tudo aqui direitinho, desamassar e passar uma costura final por toda a volta para fechar esse espaço que a gente deixou aberto e finalizar. Então, tá prontinha a nossa peça, bem rapidinho de fazer, você consegue fazer várias no dia em produção. Para quem participa de feira, é bem legal de ter essa peça, né, para apresentar aí para seus clientes, para vender. É uma lembrancinha bem legal e útil também. Eu tenho o meu, que eu fiz no início, quando eu comecei a costurar, deve ter uns 7 anos. E tá comigo até hoje. Para quem gosta de organização, né, deixa dentro da bolsa e tá sempre disponível. Então, se você gostou, deixa aí seu comentário, que é muito importante. Deixe seu like também, para que outras pessoas consigam ver esse vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito e até a próxima.